Me sinto incinerado pelo calor dos elogios do meu presidente honorário, eterno, que é Rodolfo Pamplona. Eu me sinto também muito feliz de estar nessa mesa com tantos confrades importantes. Eu sou certamente o menos importante. Vocês viram que a minha água veio depois, eu não tinha água aqui. Depois é que chegou, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou muito honrado, cumprimento meu presidente. Eu queria só registrar, como eu sou diretor de Relações Internacionais, eu não posso deixar de registrar a presença da professora da Universidade de Lisboa, Tereza Coelho Moreira, que nos dá a honra da sua presença. E queria também registrar a presença do ex-presidente da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho, da qual eu tenho a honra de ocupar a cadeira número 29, né, presidente? Acho que é 29, isso. É o professor Oscar Hernández Álvarez, da Venezuela. E, em nome deles, evidentemente, cumprimento todos os demais professores ilustres, o Juan Rasso, que está aqui, que acaba de ser, inclusive, eleito vice-presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho para a América Latina, e de forma que são personalidades internacionais que comparecem a esse evento, que só fazem com que nós tenhamos ainda maior densidade nos eventos da nossa academia. O tema é sobre a terceirização e como fica a súmula 331. Bom, a verdade é que, sobre a terceirização, ninguém mais discute a sua necessidade. Acho que, hoje, depois de exposições sobre inclusão digital, sobre 4.0 e as transformações do mercado de trabalho, eu acho que é até um truísmo, não é? Quer dizer que a terceirização está integrada ao processo produtivo, ninguém mais questiona isto. O problema é que, realmente, a produção de hoje se faz assim, através de redes de micro, pequenas, médias e até grandes empresas, que constituem, como dizia o professor Roger Blampin, uma vez ele disse num seminário, que, like butterflies, ficavam as pequenas empresas em torno, como borboletas, em torno das grandes empresas. Isso ele dizia há mais de 15 anos. E é isto que é o fenômeno que acontece hoje. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma resistência muito grande. Criou-se aqui a diferença entre atividade fim e atividade meio, que em outros países não se discute. Na verdade, essa não é um não problema, ser atividade fim ou atividade meio. Mas nós, através da súmula 331, instituímos, aliás, primeiro para 256, depois a 331, instituímos, então, um modelo pelo qual a terceirização é só pela metade, não pode ser em qualquer atividade. Então, vamos discutir o que é atividade fim e o que é atividade meio. Tudo isto, diante do que nós estamos vendo nesse evento, das lições que recebemos anteriores, é realmente uma discussão inócua. Até mesmo a linha divisória entre trabalho autônomo e trabalho subordinado está cada vez mais invisível. O trabalhador qualificado hoje pode assumir um papel, até mesmo de gestão da empresa, no processo produtivo, e quanto maior o nível de qualificação e especialização, maior ainda a sua autonomia no trabalho. Então, nós temos, por causa disso, uma multiplicação de empresas, micro, pequenas, em que pessoas se inserem no mercado de trabalho, ou profissionais, através dessas empresas. Então, o que é que nós temos? A retomada de um diálogo entre o direito do trabalho e o direito civil. Passam a ser revalorizados os contratos civis. E nós temos, então, empreitada, prestação de serviços, enfim, a subcontratação em geral, de bens e de serviços. Mas o que nos ocupa aqui é, basicamente, a questão dos bens e serviços. Mas, de repente, caiu como um raio nessa discussão
uma coisa chamada subordinação estrutural. Ou seja, ela vem na contramão de todas as tendências que nós estamos assistindo de fragmentação, não é? de autonomia no trabalho, de maior autonomia até dos trabalhadores. Ela propõe a subordinação estrutural uma regulação homogênea para todos os trabalhadores, sejam eles empregados, sejam eles terceirizados, ou seja, situações heterogêneas que sejam reguladas como se todos fossem iguais. Então, basta alguém se inserir na atividade habitual da empresa que toma o serviço para que se forme uma relação de emprego entre esta pessoa e a tomadora. Esse é um dos temas em que eu identifico o maior ativismo judicial. Eu sinto que é onde houve um dos maiores espaços criados para que os juízes pudessem exercer esse voluntarismo, né? Esse ativismo, eu costumo chamar de puritanismo, ou até um moralismo jurídico, que confunde um pouco direito e moral, como se fosse tudo a mesma coisa. Então, o juiz moralista, o juiz ativista, o juiz pragmatista, ele julga de acordo com a sua vontade e vai impondo ao ordenamento jurídico determinadas soluções. Ou melhor, ao ordenamento não, mas aos casos que são submetidos a ele. Agora, a subordinação estrutural é o oposto de terceirização. Ela destrói a terceirização. Ela torna inviável qualquer processo de terceirização. Vejam que não se pode destruir a terceirização sob o argumento de que ela precariza as condições de trabalho. Porque, na verdade, isso é um fenômeno que ocorre em razão de muitos fatores, que não se pode denunciar apenas a terceirização como a responsável por esse processo de colocação, de exclusão dos trabalhadores. A fraude na terceirização não é um retrato da realidade completa. A maior parte das subcontratações, ou das terceirizações, nem sequer chega aos tribunais. Há uma pesquisa da CNI recente que mostra que, na indústria, quase 70% a terceirização. Na construção, 71%, indústria extrativa, 70%, transformação. Na farmacêutica, quase 90%. Biocombustíveis, 90%, enfim. E os serviços terceirizados são os mais diversos: montagem, manutenção e manutenção de equipamentos, segurança ou vigilância, logística e transportes, consultoria técnica, etc. Então, essa pesquisa realça realmente que esse fenômeno penetrou nos sistemas produtivos e ele é parte integrante dessas novas modalidades. O professor José Augusto Rodrigues Pinto, que é ilustre ex-presidente da nossa academia, ele disse que a terceirização brasileira não é uma figura sem caráter, a ser condenada ao degredo para a salvação da nossa pátria trabalhista. Sem caráter, diz ele, são os brasileiros que desfiguram a terceirização para tirar a vantagem em tudo. Outra questão é que a terceirização não enfraquece os sindicatos, como é muito comum se afirmar. A causa da fragilidade sindical é a sindicalização que nós temos por categorias e aí somada a uma contribuição sindical, que, embora a lei diga atual que não é obrigatória, os sindicatos continuam tentando fazer com que seja, não é? De alguma forma, que continue sendo obrigatória. Mas esse modelo fascista de categoria profissional e mais a contribuição gerou realmente um sindicalismo que sofre de inúmeros problemas. Então, o problema da fragilidade sindical não está na terceirização. Se houvesse uma liberdade sindical, o que aconteceria? Os trabalhadores, sejam terceirizados, sejam os empregados diretos, escolheriam o sindicato que melhor os representasse.
sem essa preocupação com a definição de categoria. Aliás, eu diria até que muitos terceirizados, empregados do fornecedor, têm melhor proteção do que os empregados do próprio tomador do serviço. Em suma, o problema no Brasil também se agravou porque não existe uma legislação cuidando especificamente dessas subcontratações ou da terceirização. E o TST, como eu disse, adotou aquela postura, então, para tentar, claro, até preencher o vácuo, a falta de uma legislação, ele tentou regular, naquele momento histórico, esse fenômeno. Então, não foi criada essa diferença entre atividade fim e atividade meio pela legislação, foi criada pela jurisprudência. Agora, é um critério realmente absolutista. E para piorar tudo isto, os juízes divergem quanto ao conceito de atividade fim e atividade meio. Nós encontramos decisões que, examinando a mesma atividade, consideram que é atividade fim. Outros entendem que é atividade meio, exatamente por causa da multiplicação de tecnologias digitais e de processos produtivos. Há um critério, por exemplo, que às vezes se usa, do serviço essencial. Sendo essencial para a empresa, então, a terceirização seria na atividade fim e seria, portanto, vedada. É intrigante esse critério. Por exemplo, limpeza é essencial ou não é essencial? Segurança é essencial ou não é essencial? Especialmente num país como o nosso, com esse nível de violência que nós temos. Então, falar em essencialidade do serviço para desnaturar a terceirização, como se ela fosse vedada, porque se confundiria com a atividade fim, parece um critério inteiramente também irrealista. É até um critério geográfico. Eu tenho um caso que conheci de uma montadora de automóveis, em que contratava logística para o transporte dos equipamentos, das peças, dos componentes. Então, os componentes chegavam à fábrica e ficavam num determinado setor da fábrica. Então, havia uma discussão de que, se passar dessa linha, passa a ser atividade fim. Se for antes dessa linha, a logística é atividade meio. Ou seja, são critérios absolutamente inaceitáveis. Bom, eu queria, nesses poucos minutos que eu tenho, dizer que a subordinação estrutural, que veio ameaçar profundamente a terceirização, ela não tem mais lugar diante da nova legislação. Quer dizer, a nova legislação ela afasta a possibilidade de vínculo direto entre o empregado do fornecedor e o tomador do serviço. E, por outro lado, a subordinação estrutural padece de um vício lógico que eu considero incontornável, que é o seguinte: quando é que existe subordinação estrutural? Resposta: quando não há subordinação jurídica. Por quê? Se o empregado do terceiro é subordinado ao fornecedor, o seu empregador é o fornecedor, a ele está subordinado. Então, ele não tem subordinação jurídica ao tomador do serviço. Portanto, não tem jurídica, mas tem. Aí vem a teoria da subordinação estrutural, ou seja, com isso eu quero mostrar que eu poderia colocar o adjetivo estrutural em tudo. Então, eu poderia dizer que a pessoalidade é estrutural, poderia dizer que a não eventualidade do contrato de trabalho também é estrutural, e com isso eu iria desfigurar, desnaturar. Em suma, para concluir nesses 2 minutos que me restaram, eu quero só dizer o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal decidiu essa matéria com efeitos, inclusive, retroativos, ou seja, dizendo que as terceirizações todas que se fizeram no Brasil na atividade fim são agora lícitas. Decisão recente que ainda está aguardando, inclusive, publicação. E já vem repercutindo no Tribunal Superior do Trabalho, que já vem já negando ou acolhendo recursos contra decisões que condenaram as empresas por força da terceirização em atividade fim. Termino só para jogar aqui um grão de sal que foi levantado por alguns estudos, inclusive da nossa confreira, a Tereza Geminiani,
que diz o seguinte: o artigo 2º da CLT atual tem uma regra que diz assim, que caracteriza o grupo econômico não apenas o sócio, mas o trabalho conjunto das empresas. Empresas que atuam em conjunto, que articuladas. Eu receio de que isso possa ser utilizado como brecha para vedar a terceirização. Porque vai se dizer, então, se não há, nesse caso, existe grupo econômico que estabelece uma responsabilidade solidária entre a empresa tomadora e a empresa fornecedora, quando nós sabemos que a responsabilidade é subsidiária, segundo a própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu coloco aqui um grão de sal, apenas dizendo que as empresas têm que escolher muito bem os seus parceiros, têm que ter muito cuidado, mas acho que a segurança nos processos de terceirização pode contribuir, num momento de competição internacional, de neoprotecionismo, de radicalismo político, talvez contribua para o desenvolvimento do país. Muito obrigado pela atenção.